Deixa eu trazer aqui o nosso amigo, o deputado Raimon, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, para conversar. Olá, Raimon, tudo bem? Bem-vindo. Miguel e Henrique, queridos, muito obrigado. Estou olhando aí, ouvindo as avaliações de vocês e estou aqui me lembrando do senador bolsonarista do estado de Santa Catarina. Era um cara que vivia trancado dentro do quarto, viu, Henrique? A sua avaliação cabe bem nessa reflexão. E aí o Bolsonaro disse assim, você vai ser candidato ao Senado. O Jorge Seixas? É esse cara mesmo. É um cara de origem libanesa, de família aqui do Rio de Janeiro, conta a história, e quem me contou essa história é um tio dele, que é um político aqui do Rio de Janeiro, um senhor já mais velho, diz que Bolsonaro encontrou com ele numa daquelas pescarias fajutas que ele fazia lá, fazendo brincadeira de jet ski, encontrou com o pai desse rapaz, o rapaz estava amuado lá no canto, aí Bolsonaro passou no jet ski, acenou, parou, aí ficou amigo, passou um tempo e falou, esse cara vai ser o candidato ao Senado, e foi eleito senador pelo estado de Santa Catarina. Então é essa drenagem que você falou, e o Tarcísio está longe de ter isso. O Tarcísio, na verdade, é um embuste, vamos combinar, né? O povo de São Paulo, seu povo, Henrique, o povo do estado de São Paulo, elegeu um cara que, à época, nem conhecia a cidade de São Paulo. Né? Então, é um embuste. Então, a gente está aí numa expectativa. Eu vi aí as pesquisas. Irmão, eu falo para todo mundo que se você largar o Tarcísio na Avenida Paulista, é capaz dele não conseguir achar um McDonald's. Ele não acha. Ele fica meio perdido, ele fica meio ali zanzando, ele não consegue achar um McDonald's na Avenida Paulista. Então, assim, esse aí é o cara que governa São Paulo. Aliás, o Haddad, nos debates, avacalhou com ele demais, dizendo que eu vou respeitar e tal, porque eu sei que você é turista, não conhece a cidade, nem o estado e tal. Mas, enfim, é uma vergonha completa. Miguel? O Tarcísio, Raimon, ele fez uma propaganda recente agora, que foi a última tentativa dele de fazer uma promoção mais nacional, né? Que falou que o Brasil precisa de um CEO. Você lembra, né? Ele fez uma propaganda, o Brasil precisa de um CEO. Ele falou, se o CEO não está bem, né? A empresa não vai bem. E aí, uma coisa que não tem nada a ver comparar presidente da República com CEO de empresa é de uma ignorância. É um headhunter, né? É um headhunter porque o Estado é uma empresa. E aí tem que procurar no mercado um camarada que é selecionado pelo mercado para governar o estado de São Paulo, governar o país. Essa é a cabeça desse povo. É que tá o comentário que eu queria fazer, que ele é amado na Faria Lima. A Faria Lima adora o Tarcísio. E como a Faria Lima tem um controle enorme sobre a mídia corporativa, né, alguns jornalões, né, Folha sobretudo, né, Folha, Globo, Estadão, esse cordãozinho aí de jornais grandes, e que a Faria Lima tem muita influência, né, porque são os grandes anunciantes, né, alguns bancos, né, e tem contratos com esses jornais, e eles todo dia, você vê a cobertura do Tarcísio, a cobertura é sempre pró-Tarcísio e tentando esvaziar o Flávio Bolsonaro, né, eles querem o Tarcísio é melhor, o Tarcísio pode ganhar do Lula, né, só que eles não estão vendo, eles estão ficando para trás, porque a Faria Lima também não tem voto. A Faria Lima já tentou emplacar presidente. E é sempre um fiasco absoluto a Faria Lima. Lembra do Meirelles? O Meirelles foi candidato a presidente. Né? O próprio Alckmin, na outra encarnação do Alckmin, né, quando ele ainda era um candidato assim, do liberalismo paulista, também fiasco. Né? Enfim, mas a pesquisa de hoje é mais uma prova de que ele está esvaziando, Raimon. O tempo está passando, ele está caindo a pesquisa. Não faz sentido, porque ele era para estar ocupando espaço. Porque mesmo sem o Flávio Bolsonaro, ou seja, mesmo sem o Flávio Bolsonaro na cédula, entre as opções, ele está caindo. Não faz sentido. A única explicação é que ele está esvaziando e que o próprio bolsonarismo tem uma guerra interna dentro do bolsonarismo. Inclusive, Henrique, quando o Tarcísio lançou essa propaganda aí de CEO, o Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, fez uma postagem, Raimon, dizendo assim, uma postagem que eu demorei uns minutos para entender, depois eu entendi que eles gostam de
postar com linguagem cifrada, né? Que ele postou uma imagem do Dória, do João Dória, uma capa de uma revista, o novo CEO. Ele falou isso na época, o novo CEO de São Paulo, acho que na revista Época, se eu não me engano. E o Carluxo postou o Dória para tentar chamar o Tarcísio de traidor. Quem também deu na cara do Tarcísio por causa dessa história do CEO foi o Paulo Figueiredo. Falou para ele parar com esse papo de milico abduzido, xarope, que isso é papo de doido e que um país não é uma empresa porque são coisas diferentes. Eu tive que, pela primeira vez na vida, concordar com o Paulo Figueiredo em alguma coisa. Até o neto do Figueiredo, aquele que não gostava dos netos, gostava mais dos cavalos do que dos netos, né? Até o neto do Figueiredo entendeu a história. Pois é. Mas, enfim, né? O Tarcísio, o tempo está passando. Irmão, você que está na política há muito tempo, o calendário está apertado, né? Porque isso que eu estava conversando com o Henrique. Tem que haver uma decisão rápida, né? Você não tem um calendário. A quando que você acha que essa decisão, que o Tarcísio vai ter que tomar essa decisão? Até quando? Até março, abril? Eu acho que ele tinha uma expectativa dessa visita ao Bolsonaro que ele faria, né? Que ele agora adia. Né? Ele tinha uma expectativa de ali o Bolsonaro virar a mesa e dizer assim, não é o Flávio mais não, essa história do Flávio era só uma brincadeira, é o Tarcísio. Eu acho que eles têm um time muito apertado. Né? É bom a gente lembrar que em 2018, quando o Lula estava preso, né, porque era a única chance de Bolsonaro ganhar as eleições era manter o Lula preso, e assim aconteceu, nós demoramos também no calendário, é bom de se dizer isso. Né? Nós chegamos a apresentar o ministro Haddad, o Fernando Haddad, a candidatura da presidência da República, muito em cima da hora. Então é bom a gente entender que eleição não se ganha de véspera, eleição é uma construção, e o Tarcísio, no meu entendimento, e para nós aí talvez tenha um ganho, né? Ele como o partido, como a extrema-direita, demora a apresentar o seu candidato, e, portanto, o Tarcísio fica nessa expectativa, nesse chove não molha, e desidratando, né? Essa desidratação, nós queremos contar que ela também venha, inclusive, para desidratá-lo a candidatura da reeleição para o governo de São Paulo. Porque São Paulo precisa mais, São Paulo pode mais. Os paulistas e os paulistanos podem ter alguém que verdadeiramente esteja comprometido com a construção desse Estado, que é um Estado importantíssimo para o país. Então, a gente, inclusive, usa as nossas ferramentas para dizer, olha, tem demora, e essa demora, ela pode ser uma demora providencial, pode ser uma demora que esteja ajudando a democracia brasileira, não só na perspectiva do governo nacionalmente falando, né, da presidência da República, mas da eleição do estado mais endinheirado do país, né, que é o estado de São Paulo. Eu acho que eles estão perdendo tempo, eles devem correr agora, viu, Miguel? Eu acho que até no final de março, no máximo, final de fevereiro, final de março, eles devem ter a sua candidatura já definida, e a gente pode dizer agora não vai mudar mais. Mas também há a possibilidade de eles definirem agora e depois tentarem dar um cavalo de pau trazendo outro candidato. Acho que eles estão muito indecisos. Agora, Raimon, agora eu não vou te perguntar, eu vou te consultar. É algo diferente, porque há uns minutos, eu não sei se você já estava assistindo a gente, eu falei um pouco a respeito de uma notícia que não é bem uma notícia. O portal Metrópolis saiu com um negócio de ontem para hoje de que a visita da Michele Bolsonaro ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, somada às ligações que o Tarcísio fez para pelo menos 4 ministros da corte para se tentar costurar de forma ilegal, conforme eu apurei, porque isso aí é crime de tráfico de influência, porque é correr por fora dos autos na justiça, para tentar amarrar uma prisão domiciliar. O Metrópolis saiu com uma conversa de que o Moraes estaria em vias de aceitar uma prisão domiciliar aí num período de algumas semanas, difícil dizer se 1, 2 ou 3, mas que estaria para liberar o Bolsonaro para ir para casa. A gente sabe que assim, eu fui apurar isso, como eu te falei, a maioria das pessoas com quem eu conversei disse, olha, eu não estou sabendo disso. Ficou um negócio estranho a visita dela realmente com o Xandão, porque eles querem ver o diabo, mas não querem ver o Xandão. E ela foi lá conversar com ele, ficou um troço estranho, mas eu não ouvi nada de que a coisa está na iminência de rolar. E hoje, para reforçar essa tese, veio a história de que o Nicolas montou essa marcha, que é o gado na pista, lá andando na rodovia. Eles estão indo a pé lá de Minas até Brasília,
porque a chegada pode coincidir com um período na semana que vem que o Bolsonaro fosse para o regime domiciliar e ele malandramente, porque é um cara esperto, quer capitalizar isso com o gado dele, dizendo que foi a marcha dele que pressionou pela liberação. Você, como, Raimon, deputado federal, um parlamentar brasileiro, um integrante do Congresso, está de recesso, mas está falando com as pessoas. Você ouviu alguma coisa desse tipo? Há uma perspectiva de que o Bolsonaro seja transferido para o regime domiciliar? O que você ouviu dentro do universo político até agora, Raimon? Me preocupa, sabe, Henrique, quando eu vejo a movimentação da Michelle Bolsonaro, dizer a gente quer muito que o ministro Alexandre de Moraes tenha sensibilidade, uma sensibilidade humanitária. Então, há uma mudança também de discurso por parte dela. Não é só estranho o fato dela visitar o Xandão, mas é estranho a mudança de uma verborreia que era muito agressiva para uma fala agora mais mansa, pedindo complacência, pedindo humanidade, fazendo aquele jogo, né, da falsidade que eles sabem muito bem elaborar. Agora, eu também acho, né, eu não ouvi nenhuma fonte dizer com clareza se isso de fato está colocado, se isso de fato é algo que acontecerá, está na iminência de acontecer, mas também eu acho que a extrema-direita, na verdade, sim, a impressão que dá que eles estão num bloco muito hermético, num diálogo muito intenso, um diálogo muito presente uns e outros, mas que, na verdade, o que parece para nós é que eles vivem chutando a canela um do outro. E acho que essa marcha do Nicolas que é muito interessante, né? Porque eu já vi muitas marchas. Eu já vi, para usar, inclusive, a fala deles, né, que querem colocar o tema religioso, já vi, né, a história da marcha do povo hebreu que sai do cativeiro e que vai para a Terra Prometida. Já vi a marcha do movimento franciscano indo para Canindé para celebrar o segundo milênio. Já vi muitas marchas acontecendo, mas na maioria dessas marchas é para algo que seja justificável. Agora, esse pessoal marcha para quê? Marcha para liberar um criminoso, achando que a sua marcha é uma marcha que vai sensibilizar o Supremo Tribunal Federal. Eu, né, fazendo leitura daquilo que o Xandão tem apresentado nesse processo que é contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro, quer dizer, para averiguar e para criminalizar aqueles que cometeram a tentativa de golpe, inclusive a tentativa de matar o próprio Alexandre de Moraes. Então, assim, eu fico imaginando que essa fala da Michelle, a ação do Flávio, a ação do Tarcísio, a ação do Carluxo, a ação do Nicolas, elas, por mais que pareçam estar conectadas, elas estão desconectadas. Porque se o Xandão entende isso, que o Nicolas quer fazer esse movimento para que a iminência da ida do Bolsonaro para uma prisão domiciliar, se ele entende que isso vai dar mais louros para essa extrema-direita que queria matá-lo, eu entendo que a própria extrema-direita está se atropelando e talvez, se houvesse uma vontade pela conversa, se tivesse já uma coisa meio que acordada com a Michelle para que isso acontecesse, a própria extrema-direita destrói isso, desestrutura isso. E, no meu entendimento, pela leitura que faço das ações do Moraes até agora, ele, se estava pretendendo fazer esse movimento, acho que agora ele recua para distanciar o fato da caminhada do fato da ida do Bolsonaro para a prisão domiciliar. Eu, particularmente, espero que isso não aconteça. Espero que Bolsonaro continue preso lá na Papudinha, porque eu sigo aqui a orientação de uma pessoa que eu gosto muito, que é padre Júlio Lancelotti, que diz assim: o modo de nós amarmos os opressores é tirar deles a possibilidade de continuar oprimindo o povo. Então, essa prisão de Bolsonaro, ela também tem um caráter pedagógico. A prisão na Papudinha tem um caráter pedagógico para dizer: não compensa derrotar ou tentar derrotar a democracia. Então, eu espero que o ministro Moraes, se tivesse pensando em fazer isso, que ele primeiro adie, para não dar esse louro ao Nicolas, né? E acho que isso é o que eu consigo ler dos fatos, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado na sua prática. Perfeito. Antes de passar para o Miguel, só um minutinho, Miguel. Eu queria dizer também que eu concordo com essa leitura do deputado, inclusive eu estava pensando isso hoje mais cedo, porque se realmente tinha e pode existir um movimento nesse sentido, o Nicolas pode ter jogado água na sopa do Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes, se realmente... Aliás, mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Foi
foi o Nicolas que permitiu, que foi lá e que fez a filmagem, foi o Nicolas que levou o Bolsonaro para a tornozeleira eletrônica, foi o Nicolas que estava lá na noite em que o Bolsonaro tentou destruir a tornozeleira eletrônica, né? Eu quero acreditar ainda, sabe, Henrique? Quero acreditar que ainda há investigação sobre aquilo que aconteceu com a tentativa de queimar a tornozeleira. Eu acho, e aqui é só suposição de um leitor de história, leitor de fatos, né? Acho que o Nicolas está envolvido na tentativa de retirar a tornozeleira do Bolsonaro. Eu também acho, e o mais estranho dessa história é que quem estava na casa naquela madrugada, no momento que a polícia penal chegou lá, era um irmão do Bolsonaro que era dono, durante anos, décadas, de uma loja de instrumentos e ferramentas eletrônicas e elétricas, inclusive ferro de solda, numa cidade do Vale do Ribeira, aqui no extremo sul de São Paulo. Então o irmão dele trabalhou vendendo ferro de solda. Essa matéria foi uma matéria exclusiva da Fórum, minha e do Azenha, né? E como você disse, o Nicolas, que já ferrou tanto ele, eu fiquei com essa leitura também, que foi a mesma que você fez. Se havia de fato uma coisa no sentido de fazer o Moraes pender a uma decisão de prisão domiciliar humanitária, o Nicolas, ao atravessar o samba e fazer essa marcha para tentar ganhar os louros, vai fazer com que pelo menos num primeiro momento, recue e fale, não, agora eu vou ter que esperar umas 3, 4 semanas depois dessa história da marcha, porque eu não vou fazer nada agora, senão o cara vai dizer que foi ele o responsável pelo resultado, pela saída, mudança de regime, enfim. Rapidinho só, eu tinha pedido 1 minuto, alguém perguntou assim, aqui, foi a Salete Faria. Metrópolis merece essa credibilidade, Henrique? Vê só, Salete, eu vou tentar responder de uma forma, digamos assim, técnica no sentido jornalístico. A gente sabe a linha editorial do Metrópolis é um jornal da mídia corporativa de propriedade do Luiz Estevão, senador condenado a muitos anos de cadeia, inclusive cumpriu pena na Papuda, pelo escândalo do TRT de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho, lá que construiu, teve aquele trambique todo com o juiz Nicolau dos Santos Neto. O Metrópolis, como qualquer jornal, como os jornais do Globo, da família Marinho, do Grupo Globo, de tudo que é lugar, a mídia comercial tem profissionais excelentes, muito bons. E na mídia independente, muitos desses profissionais que trabalharam lá trabalham hoje na mídia progressista. Então, assim, a questão não é essa. O Metrópolis tem boas fontes e tem colunistas muito bons. Por exemplo, o Igor Gadelha, quem eu conheço, já fiz 2 ou 3 coberturas com ele na Europa. O Paulo Capelli, também. E isso não tem nada a ver com alinhamento editorial ou ideológico, nada disso. São profissionais muito bons. Essa informação que eu disse que o Metrópolis está comemorandinho aí, que parece que vai soltar agora, essa informação veio do Gadelha, do Igor. E ele é um colunista que tem muito boas fontes. Eu falei no começo do programa, nós aqui na Fórum, eu e junto com colegas, mas eu acabei encabeçando isso, nós acertamos todo o calendário do julgamento do Bolsonaro. Data das oitivas, depoimento, sentença, quando vai sair o acordo. Nós na Fórum acertamos tudo, com fonte lá dentro do judiciário. Eles também têm fontes muito boas. E o caso dessa informação veio do Metrópolis, do Gadelha, e eu considero ele um colega que tem muito boas fontes. Então, assim, por isso que eu fiquei com o pé atrás nesse sentido, sim, merece. Não dá pra gente julgar, não é credibilidade aí no sentido de a quem o Metrópolis serve, mas no sentido jornalístico técnico, sim, eles têm fontes confiáveis. Claro. Henrique, eu vou ter que liberar o deputado. Só a última pergunta, deputado, só para antes de liberar você, que eu estava conversando com o Fabiano, né, seu assessor, falando que ele está falando que você estava preocupado com os trabalhadores do setor nuclear. Eu fiquei curioso para saber o que está acontecendo, até porque eu me interesso para essa questão do setor nuclear, no Brasil tinha que investir mais nisso, mas qual é a situação que está ocorrendo? Pois é, Miguel, você sabe que hoje eu estive na Superintendência Regional do Trabalho com os profissionais da eletronuclear que hoje dirigem a FEAM. FEAM é a Fundação Hospitalar da Eletronuclear, né, FEAM. E você sabe que a eletronuclear ela tem um hospital na Praia Brava, em Angra, que esse hospital é o hospital que cuida das condicionantes da radioatividade. Existe uma condicionante, a própria eletronuclear, ela precisa, para funcionar, que esse hospital esteja a pleno vapor. É um hospital pequeno, mas que dá conta
desta demanda de pensar as radioatividades, etc, etc. Porque se não há isso ali na Praia Brava, se não há isso ali em Angra, a própria eletronuclear não pode funcionar. Então, isso, na verdade, é um detalhe, porque, coincidentemente, hoje eu fiz essa reunião e depois liguei para o presidente interino da eletronuclear, que é o Alexandre, e disse a ele dessa minha preocupação, porque a FEAM está passando por alguns problemas, algumas dificuldades, e pedi a ele que tivesse sensibilidade para a gente não inviabilizar o próprio funcionamento da eletronuclear. A eletronuclear tem hoje 2 usinas, a Angra 1 e a Angra 2, e tem um projeto de Angra 3. Esse projeto de Angra 3 está parado há muito tempo. Esse projeto de Angra 3, ele já teve um investimento ali de cerca de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Para ele concluir a Angra 3, ele precisa de investir outros 20 bilhões. Mas para desativar a usina, a Angra 3, para desativar o que já foi feito, porque não é somente você fechar a porta, não vou mais prosseguir. Tem todo um processo de descomissionamento, um processo de tratamento de resíduo, um processo de tratamento dos materiais radioativos, etc. Para você desmobilizar a Angra 3, você gastaria outros 16, 18 bilhões. Então, em construir com 20 bilhões e destituir com 18 bilhões, na minha leitura, né, que não sou um camarada da engenharia nuclear, não sou um camarada também da administração da empresa, sou apenas um político que olha o meu estado, o estado do Rio de Janeiro, nessa perspectiva de entender que a energia nuclear ela tem muitas nuances, né? As pessoas têm que parar de pensar que a energia nuclear é a construção de bomba atômica. Energia nuclear é a radiação dos nossos alimentos, energia nuclear é a possibilidade da medicina nuclear no combate ao câncer, energia nuclear é a questão da sustentabilidade energética por conta de ser uma energia retilínea, né, que não tem a oscilação da eólica, a oscilação da solar, a oscilação, inclusive, da hidrelétrica, etc. Então, eu acho que é isso. Então, quando eu falei que queria conversar sobre isso, é porque os trabalhadores da eletronuclear têm dialogado comigo há alguns anos. E uma das preocupações é essa, né? Essa dificuldade, essa demora para agir, né? E a gente tem falado com o governo tem sido muito firme, o governo tem sido muito cioso em relação a isso, mas no nosso entendimento precisa avançar um pouco mais. Então eu queria aqui na revista Fórum, na conversa com vocês, colocar esse tema para que algumas pessoas comecem a pensar um pouco mais sobre isso, para a gente poder fortalecer essa tática junto ao governo, para que a gente avance com Angra 3, para que a gente possa caminhar um pouco nesse desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e também da soberania energética brasileira. É um pouco essa ideia. Muito bom, Raymond. Então, a pauta, resumindo, é avançar na Angra 3, né? Terminar a usina. Terminar a usina Angra 3. Essa é a perspectiva. Muito bom. Pode contar comigo aí, pode contar comigo nessa campanha. Eu acho que o Brasil, agora, sobretudo com o avanço da inteligência artificial, né? Está claro para o mundo inteiro a necessidade de eletricidade, energia elétrica, muito importante. O mundo está cada vez mais elétrico, os veículos vão ser todos eletrificados no futuro. É isso aí. Então, eu acho que vale a pena, Miguel, em algum momento, a gente fazer aqui botar um quarto quadrinho de foto aqui e trazer um engenheiro elétrico que consiga nos dizer, assim, tecnicamente, um engenheiro nuclear, né? Para poder falar um pouquinho conosco. Se quiserem, eu posso pilotar essa conversa e a gente pode arrumar alguém. Excelente, já pode fazer isso, Raymond. Semana que vem, traz aí o engenheiro nuclear para a gente conversar aqui na semana que vem. A gente faz o quadro, nós 4 conversando aqui sobre energia nuclear, faz um bloco inteiro só para falar de energia nuclear. Adorei a ideia. Valeu, Raymond. Obrigado por vir aí. Miguel, obrigado, Henrique, obrigado. Um abraço. Valeu.